Sabe aquela pergunta que volta e meia aparece na cabeça da gente? Afinal, o que eu estou fazendo aqui? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa questão que é uma das mais básicas da vida, a busca por um propósito. O que de verdade está no comando do seu dia a dia? Olha só que forte essas palavras de um rapaz de 20 anos. Elas pegam e cheiam um sentimento que muita gente conhece bem. Aquela sensação de estar só sobrevivendo, sabe? Como se a vida de verdade tivesse sempre para começar amanhã. É uma luta para se tornar algo, mas sem nem saber o que é esse algo. Então, a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa. Se a gente for bem honesto, lá no fundo, o que está no volante? O que define as suas decisões, o que alimenta seus medos e o que dá forma às suas esperanças? Para a gente entender a força que um propósito tem, primeiro a gente precisa olhar para o vazio que a falta dele deixa. E olha, isso não é uma crise dos tempos modernos, não. É uma condição humana que ecoa, há milênios. Se a gente for olhar em textos bem antigos, essa angústia já estava lá. O profeta Isaías, lá no capítulo 49, versículo 4, desabafa: "Gastei minha força em vão, para nada." E Jó, no capítulo 7, versículos 6 e 16, ele vai ainda mais fundo, falando de dias vazios, sem esperança, de uma vida que parece não valer nada. Essa luta definitivamente não é de hoje. É por isso que muitos dizem que a maior tragédia não é morrer, mas sim viver uma vida inteira sem um porquê. Parece que existe uma lei dentro de nós, quase como a gravidade, que nos puxa para buscar um sentido para as coisas. É uma necessidade fundamental do ser humano. Agora, vamos viajar no tempo para uma cena específica da história que, nossa, ilustra de um jeito brilhante essa condição humana de ficar parado esperando que um propósito apareça e mude tudo. Imagina o cenário. A gente está em Jerusalém, numa época de festa judaica. E o Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 2, nos conta que perto da Porta das Ovelhas existia um tanque. O nome dele era Betesda, que quer dizer Casa de Misericórdia. Um lugar que, pelo nome, já prometia algum tipo de alívio. O contraste aqui é muito forte. Enquanto a cidade estava em festa, nesse lugar específico se concentrava o sofrimento. O versículo 3 de João 5 descreve uma multidão de pessoas doentes, cegas, mancas, todas paralisadas, não só pela condição física, mas pela própria espera. Mas o que mantinha essa esperança acesa? Era uma crença popular, que está registrada ali em João 5,4. O povo acreditava que, de vez em quando, um anjo descia e agitava a água do tanque. O primeiro que conseguisse entrar depois disso seria curado. Ou seja, a salvação dependia de sorte e de agilidade. Duas coisas que a maioria ali simplesmente não tinha. E no meio dessa multidão toda, a história foca em um homem. Ele era paralítico, e ele estava ali, esperando a sua chance. Não por um dia, nem por um ano, mas por 38 anos. Pensa só nisso. Uma vida inteira definida por essa espera sem fim. É exatamente nesse cenário de paralisia, de sofrimento e de espera que acontece um encontro que muda tudo. Aquela espera passiva é quebrada por uma pergunta direta e totalmente inesperada. Jesus vê aquele homem e, como está escrito em João 5,6, faz uma pergunta que parece óbvia, mas que na verdade é muito profunda. Você quer ser curado? Essa pergunta tira o foco da circunstância e coloca no desejo. Ela exige que a pessoa se posicione. E a resposta do homem é impressionante. Ele não responde, sim, eu quero. Em vez disso, ele começa a listar os problemas. Em João 5,7, ele diz, Senhor, eu não tenho ninguém para me ajudar a entrar na água. A vida dele era tão dominada pelas limitações que ele já nem conseguia mais dizer o que realmente queria. Essa resposta revela tudo. Ela mostra exatamente o que estava dirigindo a vida daquele homem por quase 4 décadas. Então a gente volta para a pergunta central. O que estava de fato no centro do mundo dele? A vida dele era totalmente guiada por coisas de fora, pela dependência de ter alguém para ajudar, pela crença de que a água ia se mover, pela esperança de que um anjo ia aparecer e, claro, pelo desejo da própria cura. O foco dele era total no problema e em soluções externas que ele não controlava. E se a gente trouxer isso para hoje, o que será que dirige a vida de muita gente? A culpa por algo que aconteceu lá atrás, o medo do que pode acontecer amanhã, aquela mágoa que a gente não larga, a fé em ideologias que prometem um mundo perfeito, ou até a busca sem fim por mais resultado, mais performance. Os diretores mudam de nome, mas o resultado é o mesmo, uma vida controlada por algo que não é um propósito de verdade. A proposta que essa história traz é uma virada de chave radical. A questão não é consertar os problemas que estão ao redor, mas sim mudar o que está no centro de tudo. A ideia é basicamente uma inversão completa.
Em vez da vida girar em torno dos problemas, dos medos, das doenças ou da culpa, a proposta é colocar uma nova referência bem no meio: Jesus. Ele se torna o novo centro de gravidade de tudo. E aqui está o ponto fundamental. Ter um propósito em Jesus não significa que a vida vai virar um mar de rosas, sem dificuldades. Significa que, mesmo no meio dos problemas, existe aquele que cura, aquele que ajuda a resolver e, principalmente, aquele que consola. O propósito passa a ser ele e não mais a busca por uma vida sem problemas. Ok, e como isso tudo se transforma em algo prático? Vamos para a ordem final de Jesus, que é um verdadeiro chamado à ação. Lá em João capítulo 5, versículo 8, a ordem de Jesus é muito clara e vem em 3 passos. Primeiro, levanta-te. É a quebra da inércia, do conformismo. Segundo, pega a sua maca. Ou seja, assuma a responsabilidade por aquilo que antes definia quem você era. E terceiro, anda. Comece a se mover, comece a jornada. Essa ordem, então, é muito mais do que uma cura física. É um chamado para deixar para trás uma vida de passividade, de desculpas. É um convite para se levantar, assumir as rédeas e seguir em frente. Porque agora a vida tem um novo centro, um novo propósito. E a gente encerra com esse versículo do Salmo 20 que diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Ou seja, na força, na tecnologia, no poder humano. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. A pergunta que fica no ar para cada um refletir é: onde é que está depositada a sua confiança? O que ou quem realmente dirige a sua vida?